Meu nome é Emily Turner, e o que estou prestes a compartilhar com você o deixará completamente incrédulo. Em uma calma noite de domingo no início de outubro de 2024, minha vida deu uma guinada inimaginável. Um acidente de carro me deixou clinicamente morto por quase 20 minutos. Durante esse tempo, tive um encontro extraordinário com Jesus Cristo, que me revelou os eventos de 2025. O que testemunhei foi inspirador e profundamente alarmante. Tive visões de eventos globais envolvendo figuras mundiais influentes como Alexander Miller e Dmitry Ivanov, a ascensão da inteligência artificial e um inesperado renascimento da fé. Estou aqui hoje para relatar cada detalhe do que me foi mostrado, assim como Jesus instruiu. Após o acidente, me vi imerso em uma luz brilhante e radiante que me encheu de uma sensação de paz como nada que eu já havia conhecido. Jesus estava diante de mim, sua presença irradiando amor e autoridade. Ele explicou que o mundo estava em uma encruzilhada crítica, com turbulência se formando em nações ao redor do globo. Ele me mostrou cenas de agitação política, desastres naturais e divisões dentro da sociedade que pareciam quase intransponíveis. Vi líderes lutando com decisões que definiriam o futuro da humanidade. Jesus deixou claro que esses desafios não eram apenas físicos ou políticos, eram profundamente espirituais. As escolhas feitas por indivíduos e nações determinariam o curso do futuro, e ele enfatizou que o resultado seria moldado por nossa fundação espiritual. Enquanto Jesus me guiava por essas visões, vi o futuro do ano de 2025, com foco particular nos Estados Unidos. Nessa visão, vi um país profundamente dividido, com seus cidadãos enfrentando escolhas que teriam consequências duradouras. Dois caminhos distintos estavam diante da nação, cada um determinado pelas decisões de seus líderes e pelo estado espiritual de seu povo. O primeiro caminho revelou um futuro de restauração e esperança. Um líder forte surgiu, defendendo políticas enraizadas em valores bíblicos. Muitos nessa visão acreditavam que esse líder era Alexander Miller, que retornou ao cenário político com um renovado senso de propósito. Eu o vi trabalhando para reconstruir a economia, fortalecer alianças internacionais e proteger as liberdades da nação, particularmente a liberdade religiosa. Sob sua liderança, a esperança começou a florescer, e a nação encontrou um senso de unidade em meio ao caos. Por outro lado, a segunda visão retratou um futuro mais sombrio. Nesse cenário, a América sucumbiu a divisões mais profundas. Lutas políticas internas, tensões raciais e instabilidade econômica causaram a fratura da nação. Líderes lutaram para unir o povo, e oportunistas aproveitaram o caos para ganho pessoal. A confiança nas instituições diminuiu, e a sociedade oscilou à beira do colapso. Jesus enfatizou que a direção da América dependia inteiramente de sua fundação espiritual. As escolhas feitas pelo povo americano, seja priorizar a fé, a moralidade e a unidade, ou ceder à divisão e à ganância, teriam profundas consequências globais. Ele me mostrou como movimentos de oração, arrependimento e ação popular poderiam mudar o curso da nação, oferecendo um farol de esperança até mesmo nos tempos mais sombrios. O que mais me impressionou nessas visões foi o poder das escolhas individuais. Vi americanos comuns se levantando pela verdade e justiça em suas comunidades. Suas ações, embora pequenas e aparentemente insignificantes, criaram ondas de mudança positiva que neutralizaram a negatividade ao redor delas. Esses momentos ressaltaram o incrível poder da fé, perseverança e ação coletiva na construção de um futuro melhor. À medida que a visão começou a desaparecer, fui tomado por uma sensação avassaladora de urgência. As palavras de Jesus ecoaram em meu coração, inconfundivelmente claras: diga a eles para escolherem sabiamente. O tempo é curto. A próxima visão mudou o foco para a Rússia e seu líder, Dmitry Ivanov. Nessa visão, vi a influência da Rússia crescendo significativamente no cenário mundial, com Ivanov desempenhando um papel fundamental na mudança do equilíbrio global de poder.
Eu o vi fazendo movimentos estratégicos para solidificar a posição da Rússia na Europa e na Ásia, usando tanto a inteligência política quanto a força militar. Nessa visão, Ivanov apareceu como um líder complexo e multifacetado. Por um lado, ele se posicionou como uma força estabilizadora, oferecendo soluções para problemas como escassez de energia e instabilidade econômica. No entanto, suas verdadeiras motivações foram movidas por um desejo de domínio, uma ambição inflexível de expandir a influência da Rússia sobre as nações vizinhas. Por meio dessas visões, ficou claro que o futuro do mundo seria moldado pelas escolhas de hoje. Cada nação, cada líder e cada indivíduo tem um papel a desempenhar na determinação do futuro. As decisões que tomamos agora, sejam baseadas na fé, moralidade e unidade, ou na divisão e interesse próprio, definirão o mundo para gerações futuras. Testemunhei negociações intensas entre líderes mundiais, onde o carisma de Dmitry Ivanov mascarou suas verdadeiras intenções. Sua habilidade em manipular situações para o benefício da Rússia era impressionante e profundamente perturbadora. Uma cena se destaca vividamente. Vi Ivanov em uma reunião com representantes da China, dos Estados Unidos e da União Europeia. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto esses líderes se envolviam em discussões sobre comércio, segurança e outras questões globais urgentes, com alguns buscando colaboração enquanto outros pressionavam por vantagem nacional. Ivanov, com precisão calculada, conduziu a conversa em direções que, em última análise, serviriam aos interesses da Rússia. Suas palavras eram medidas, habilmente plantando sementes de dúvida e divisão entre os outros líderes. Estava claro que seu charme era uma arma, moldando sutilmente a narrativa global para beneficiar seu país. Junto com essas manobras políticas de alto risco, Jesus revelou os efeitos das políticas da Rússia sobre pessoas comuns na Europa Oriental. Vi comunidades lutando sob o peso da influência da Rússia, suas vidas diárias marcadas por dificuldades e resistência. Protestos irromperam quando os cidadãos exigiram autonomia e liberdade do domínio estrangeiro. Apesar da atmosfera opressiva, a coragem e a fé inabalável desses indivíduos brilharam, oferecendo um poderoso lembrete da resiliência do espírito humano. O que mais me impressionou, no entanto, foi a percepção de que a influência da Rússia se estendia muito além da política. Jesus revelou como a Rússia estava usando diplomacia cultural e soft power, combinados com alianças estratégicas, para se posicionar como uma força formidável no cenário mundial. Ao tecer sua influência no tecido das relações internacionais, a Rússia buscava não apenas o controle político, mas a formação de normas e valores globais. À medida que a visão se aproximava do fim, a mensagem de Jesus era inconfundível: ore por discernimento e sabedoria entre os líderes. A batalha não é apenas política, mas espiritual. A próxima revelação foi diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. Jesus me mostrou um mundo onde a inteligência artificial, havia se tornado central para a governança. Em 2025, a inteligência artificial não era mais apenas uma ferramenta, ela havia se tornado uma força motriz por trás das decisões que moldavam políticas, economias e até mesmo valores sociais. Vi vastos data centers pulsando com atividade, processando enormes quantidades de informações em velocidades inimagináveis para a mente humana. Governos e corporações estavam confiando cada vez mais nesses sistemas para analisar dados, prever resultados futuros e orientar decisões cruciais. Embora a inteligência artificial oferecesse eficiência incomparável e potencial para a inovação, ela também criava uma sensação assustadora de distanciamento. As emoções humanas, a ética e a espiritualidade eram frequentemente marginalizadas pela lógica fria dos algoritmos. Uma cena vívida mostrou um programa de inteligência artificial apresentando soluções para uma crise global. Líderes de várias nações, incluindo Estados Unidos, China e Rússia, se reuniram para discutir as recomendações da inteligência artificial. Alguns líderes abraçaram os insights oferecidos pela máquina,
acreditando que decisões baseadas em dados eram a chave para resolver os problemas do mundo. Outros, no entanto, hesitaram, cautelosos com as implicações de depositar tanta confiança em um sistema desprovido de compaixão humana. Uma divisão crescente surgiu entre aqueles que confiavam totalmente na inteligência artificial e aqueles que ainda valorizavam o julgamento humano, criando uma fenda ideológica na governança global. Então, Jesus revelou o lado mais sombrio dessa crescente dependência da inteligência artificial. Vi como esses sistemas eram usados para monitorar e controlar populações. As tecnologias de vigilância se tornaram onipresentes, rastreando todos os aspectos da vida humana, de transações financeiras a interações sociais. Em nome da segurança e do progresso, as liberdades foram gradualmente erodidas, e qualquer forma de dissidência foi sistematicamente suprimida. As liberdades pessoais que muitas vezes tomamos como certas foram lentamente retiradas, substituídas por uma sociedade onde a autonomia individual foi comprometida em favor da eficiência e do controle. O que mais me impressionou foi como aqueles em posições de poder manipularam esses sistemas de inteligência artificial para servir às suas agendas. Embora a inteligência artificial em si fosse neutra, foram as intenções daqueles que a controlavam que determinaram seu impacto. Jesus enfatizou a necessidade de supervisão ética e responsabilidade, alertando que, sem essas salvaguardas, os avanços tecnológicos descontrolados poderiam levar a humanidade por um caminho perigoso. À medida que a visão se desvanecia, ouvi seu poderoso lembrete: a tecnologia é um presente, mas deve servir à humanidade, não escravizá-la. Sabedoria e fé devem guiar seu uso. A parte final da visão colocou em foco os efeitos crescentes da crise climática em 2025. Vi um mundo lutando com as consequências catastróficas de décadas de negligência e má gestão ambiental. Desastres naturais se tornaram mais frequentes e intensos, devastando comunidades e economias, sem deixar nenhuma parte do mundo intocada. Em uma visão, testemunhei o sudeste dos Estados Unidos após furacões diferentes de tudo que a região já havia experimentado. Cidades costeiras foram submersas, e a infraestrutura, já enfraquecida por tempestades anteriores, desmoronou sob a força implacável da natureza. Bairros inteiros foram destruídos, e famílias se agarraram aos telhados, desesperadas por resgate enquanto chuvas torrenciais continuavam a cair. O preço emocional era palpável, medo, desespero e incerteza tomaram conta das pessoas enquanto enfrentavam um futuro incerto. Enquanto isso, por toda a Europa, vi grandes inundações varrendo países, deslocando milhões. As colheitas falharam devido a condições climáticas extremas, levando à escassez de alimentos e ao aumento dos preços. Os governos lutaram para coordenar os esforços de socorro, sobrecarregados pela escala da devastação. Até mesmo as nações mais preparadas foram pegas de surpresa, e o sofrimento das populações afetadas foi de cortar o coração. Em outras partes do mundo, secas prolongadas transformaram terras outrora férteis em terras áridas e áridas. Em regiões da África e da Ásia, as comunidades enfrentaram escolhas agonizantes: migrar para centros urbanos superlotados ou correr o risco de morrer de fome nas áreas rurais. O conflito sobre a diminuição dos recursos hídricos se tornou uma realidade diária, e ecossistemas inteiros entraram em colapso, deixando humanos e animais sem para onde ir. Essas visões serviram como um aviso severo do futuro que a humanidade poderia enfrentar se nenhuma ação fosse tomada. A crise climática não era mais uma preocupação distante, mas uma realidade imediata com consequências de longo alcance para cada pessoa no planeta. No entanto, mesmo em meio a tanta devastação, Jesus me mostrou momentos de coragem e esperança extraordinárias, comunidades se unindo para reconstruir, ajudar umas às outras e encontrar força diante de adversidades esmagadoras. Foi um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a capacidade da humanidade para a compaixão e a resiliência pode brilhar. Quando a visão terminou, fiquei com uma sensação avassaladora de urgência. A mensagem era clara:
As escolhas que fazemos hoje, sejam políticas, tecnológicas ou ambientais, moldarão o mundo de amanhã. Somos todos chamados a agir com sabedoria, fé e amor, pois o futuro está em nossas mãos. Apesar do caos avassalador, houve lampejos de esperança que iluminaram a escuridão. Testemunhei pequenos, mas significativos grupos de indivíduos e organizações se unindo, determinados a enfrentar a crise. Esses esforços populares foram nada menos que inspiradores. Eles criaram soluções criativas para mitigar os danos causados pela destruição ambiental. Comunidades se uniram para plantar safras resilientes que pudessem suportar condições adversas, construir infraestrutura sustentável para proteger contra desastres futuros e defender apaixonadamente a administração ambiental. Embora suas ações possam ter parecido modestas no grande esquema das coisas, elas fizeram uma diferença profunda e tangível na vida das pessoas que alcançaram. Jesus deixou claro que a crise climática não era apenas um desafio físico, mas também espiritual. Ele pediu à humanidade que se lembrasse de nossa responsabilidade sagrada como administradores da Terra, um presente que nos foi confiado por Deus. Esta mensagem soou com urgência, lembrando-nos de que nossas escolhas não eram apenas sobre sobrevivência, mas sobre honrar o planeta e seu Criador. Quando a visão terminou, as palavras de Jesus ressoaram profundamente dentro de mim: a terra geme por restauração, e isso começa com amor e cuidado. Essas palavras nos chamaram à ação, nos incitando a cuidar da terra como faríamos com um ente querido da família. A próxima revelação foi ainda mais perturbadora. Jesus me mostrou o colapso dos sistemas financeiros tradicionais até 2025. Vi os mercados de ações ao redor do mundo em desordem, as economias entrando em caos enquanto as velhas formas de administrar dinheiro e recursos vacilavam. Os sistemas em que confiávamos estavam se desintegrando e, em seu lugar, uma nova era digital estava começando a tomar forma. Em uma cena vívida, testemunhei o colapso completo do sistema bancário nas principais economias globais, incluindo os Estados Unidos. O pânico tomou conta da população quando os bancos fecharam suas portas, deixando as pessoas sem acesso às suas economias. Longas filas se formaram do lado de fora dos caixas eletrônicos, apenas para encontrá-los sem dinheiro. Famílias e empresas, antes seguras em sua situação financeira, se viram desesperadas e vulneráveis, seus futuros incertos. Com o colapso das moedas tradicionais, as moedas digitais, antes consideradas um conceito marginal, começaram a ganhar destaque. Os governos, ansiosos para trazer a estabilidade de volta ao sistema, começaram a pressionar pela adoção de moedas digitais centralizadas. Eles prometeram segurança e controle, alegando que evitariam futuras crises econômicas. No entanto, essa mudança teve um custo alto. Os sistemas digitais que substituíram os antigos modelos de moeda rastrearam todas as transações financeiras, concedendo às autoridades um controle sem precedentes sobre a vida financeira das pessoas. A visão revelou uma dura realidade: essa nova estrutura financeira impactou desproporcionalmente os pobres e a classe média. Enquanto os ricos experientes em tecnologia se adaptaram rapidamente ao novo sistema, aqueles sem acesso a recursos ou alfabetização digital foram deixados para trás. Pequenos negócios, incapazes de navegar no novo cenário financeiro complexo, fecharam em números alarmantes. A desigualdade cresceu exponencialmente, e a frustração transbordou, gerando protestos e agitação em todo o país. No entanto, mesmo em meio a essa turbulência financeira, Jesus me mostrou o incrível poder da fé e da comunidade. Testemunhei crentes se unindo para apoiar uns aos outros, formando redes alternativas de comércio e cooperação. Eles compartilharam recursos, trocaram habilidades e demonstraram generosidade extraordinária, incorporando os princípios do amor e da abnegação. Essas comunidades se tornaram faróis de esperança em um mundo sombrio e incerto. A mensagem de Jesus para mim foi clara e profunda: não coloque sua confiança na riqueza material, acumule tesouros no céu,
pois eles não poderão ser tirados de você. Suas palavras forneceram uma fonte de conforto e força, lembrando-me de que mesmo diante do colapso financeiro, a verdadeira segurança é encontrada na fé, não na natureza passageira da riqueza terrena. Em meio à turbulência, Jesus revelou algo verdadeiramente notável, um incrível reavivamento da fé varrendo a América em 2025. Em um mundo cambaleando com a instabilidade política, desastres climáticos e colapso econômico, as pessoas começaram a se voltar para Deus em números sem precedentes. As igrejas, antes lutando para encher seus bancos, agora transbordavam de buscadores desesperados por esperança, propósito e significado. A visão começou em uma igreja humilde no coração do Centro-Oeste. Vi um pastor, seu comportamento simples, mas cheio de profunda convicção, diante de uma congregação que havia crescido exponencialmente em apenas algumas semanas. Suas palavras eram diretas, mas poderosas, ressoando profundamente com aqueles que vinham em busca de consolo. Voltem-se para Deus, pois Ele é nosso refúgio e fortaleza. Pessoas de todas as idades e origens se ajoelharam em oração, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto buscavam perdão, cura e orientação do Todo-Poderoso. Daquela pequena igreja, o reavivamento se espalhou como fogo. Mega-igrejas, capelas rurais e até mesmo reuniões íntimas em casa se tornaram centros de renovação espiritual. A adoração não estava mais confinada à rotina ou tradição, tornou-se crua, autêntica e transformadora. As pessoas compartilharam histórias de curas milagrosas, relacionamentos reconciliados e novos propósitos em suas vidas. O reavivamento foi um movimento abrangente, unindo pessoas de todas as denominações, transcendendo divisões culturais e sociais. Jesus me mostrou que esse despertar espiritual não estava confinado aos prédios da igreja. Ela se espalhou para locais de trabalho, escolas e espaços públicos. Círculos de oração se formaram em parques, escritórios e salas de aula. Conversas sobre fé começaram a acontecer abertamente, com escritórios e alunos se envolvendo em discussões que antes eram tabu. A mídia social, muitas vezes uma plataforma para divisão, se tornou um lugar de unidade, à medida que milhões compartilhavam mensagens de esperança e encorajamento. Hashtags como #FaithRevived e #GodIsWithUS viraram tendência no mundo todo, um testemunho da fome por conexão espiritual em um mundo fragmentado. O reavivamento, no entanto, não foi isento de desafios. Os céticos o rejeitaram como uma reação temporária ao medo, enquanto outros tentaram politizar o movimento para seu próprio ganho. No entanto, a autenticidade desse reavivamento era inegável. As pessoas se viram transformadas não pela ideologia política, mas pelo amor e graça de Deus. Jesus enfatizou que esta era uma oportunidade divina para a América se voltar para Ele e reconstruir sua fundação em princípios espirituais em vez de buscas mundanas. À medida que a visão se aproximava do fim, as palavras de Jesus ecoaram em meu coração: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essas palavras serviram como um lembrete de que a fé não é apenas uma resposta à crise, mas um modo de vida. Esse reavivamento não foi apenas uma reação temporária ao desastre, mas uma transformação duradoura da alma, um testamento da resiliência do espírito humano e do poder duradouro do amor de Deus. A visão final que Jesus revelou foi séria e urgente. Ele me mostrou as consequências devastadoras da divisão dentro dos Estados Unidos e a necessidade crítica de unidade em 2025. Vi uma nação profundamente fraturada, política, racial e socialmente, suas divisões atingindo um ponto de ebulição. Essas não eram apenas divisões sociais, mas espirituais, ameaçando a própria estrutura da nação. Vi comunidades se dividindo em linhas ideológicas, com vizinhos cada vez mais se vendo como adversários. Famílias, antes unidas pelo amor e experiências compartilhadas, agora estavam dilaceradas por desentendimentos acalorados. Os locais de trabalho, antes refúgios de cooperação,
tornaram-se arenas de tensão onde crenças conflitantes dominavam todas as conversas. Essa polarização não se limitava apenas à política, ela se infiltrava na fé, na cultura e até mesmo nas decisões cotidianas. Pessoas que antes trabalhavam lado a lado, unidas em seus objetivos comuns, agora se evitavam, movidas pelo medo, ressentimento e desconfiança. Uma visão em particular permanece gravada em minha memória, um protesto no coração de uma cidade movimentada. O que começou como uma manifestação pacífica rapidamente se transformou em caos. À medida que grupos opostos se chocavam violentamente, as ruas se enchiam de gritos, raiva e destruição. A mídia, em seu estilo usual, ampliou a divisão, concentrando-se na controvérsia e no conflito em vez de buscar entender ou resolver os problemas subjacentes. A atmosfera estava carregada de amargura e parecia que a nação estava à beira do colapso total. No meio desse caos, ouvi a voz de Jesus, gentil, mas firmemente ecoando em meu coração. Ele falou sobre as raízes espirituais da divisão, explicando que o inimigo próspera na desunião. Ao promover a discórdia, o inimigo enfraquece as comunidades e distrai as pessoas de seu propósito maior. Jesus deixou claro que quanto mais dividida uma nação se torna, mais vulnerável ela se torna, não apenas a ameaças externas, mas ao colapso interno. A divisão corrói a confiança e destrói os próprios alicerces da sociedade, deixando as pessoas incapazes de se unir diante de desafios compartilhados. No entanto, apesar da escuridão avassaladora, Jesus também revelou vislumbres de esperança. Ele me mostrou que, mesmo em meio às profundas divisões, pequenos grupos de crentes estavam se levantando em todo o país, trabalhando incansavelmente para preencher as lacunas entre comunidades polarizadas. Vi líderes da igreja promovendo diálogos interreligiosos, vizinhos se reunindo para organizar eventos comunitários e indivíduos escolhendo gentileza e empatia em vez de confronto. Seus esforços, embora modestos em comparação com o conflito social maior, tiveram um impacto profundo, lembrando gentilmente as pessoas de sua humanidade compartilhada e valores comuns. A mensagem de Jesus foi clara e poderosa: unidade não significa uniformidade. Significa se unir apesar das diferenças, valorizando uns aos outros como filhos de Deus e trabalhando em prol de objetivos comuns. A visão terminou com uma imagem pungente de pessoas de todas as esferas da vida se unindo em oração. À medida que suas vozes se elevavam em uníssono, elas buscavam orientação, cura e reconciliação. Suas palavras finais sobre essa visão foram simples, mas profundas. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Escolha o amor, pois é a ponte para a unidade. A partir dessa visão, Jesus voltou minha atenção para a geração mais jovem, revelando quão fundamental seria seu papel na formação do futuro de 2025. A visão estava repleta de desafios e potencial incrível, pois vi jovens líderes avançando com coragem, criatividade e uma fome insaciável pela verdade. Vi cenas de movimentos liderados por jovens varrendo cidades e vilas, acendendo faíscas de mudança por onde passavam. Em um caso, um grupo de estudantes universitários se uniu para lançar uma campanha defendendo a administração ambiental. Seus esforços rapidamente conquistaram milhares de apoiadores, alimentados por sua paixão e determinação articuladas. Esses jovens líderes não tinham medo de desafiar o status quo. Eles usaram as mídias sociais não como uma ferramenta para a divisão, mas como uma plataforma para unir, inspirar e mobilizar outros para uma mudança positiva. Jesus revelou que esta geração havia sido preparada de forma única para um momento como este. Crescendo em uma era definida pelo rápido avanço tecnológico e pela interconexão global, eles possuíam as habilidades e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios complexos que a humanidade enfrenta. Sua abertura a novas ideias, sua capacidade de colaborar além das fronteiras e seu desejo inato de inovar permitiram que encontrassem soluções onde outros viam apenas obstáculos. No entanto, Jesus também me mostrou a imensa pressão que esses jovens enfrentavam.
Muitos lutavam com sentimentos de inadequação, sobrecarregados pela enormidade dos problemas do mundo. O peso das expectativas, tanto externas quanto internas, os deixava esgotados e desiludidos. Nisso, Jesus me lembrou da importância crítica de apoiar e orientar esta geração, ajudando-os a navegar por seus fardos. Eles não foram feitos para enfrentar esses desafios sozinhos, eles precisavam de orientação, amor e encorajamento. A fé desempenhou um papel central na jornada desses jovens líderes. Vi grupos de jovens se reunindo em casas, parques e até mesmo em espaços online para orar, estudar as Escrituras e encorajar uns aos outros. A fé deles se tornou sua âncora em meio à tempestade. Ela os capacitou a liderar com amor e propósito, dando-lhes força para persistir apesar das dificuldades que enfrentaram. A fé deles era vibrante e inabalável, fundamentada em um desejo profundo de tornar o mundo um lugar melhor. Eles não apenas falavam sobre mudança, eles a viviam. Eles incorporavam os princípios de amor, justiça e compaixão em cada ação, cada decisão. Sua determinação de liderar com integridade e defender a verdade e a retidão era inabalável. À medida que a visão chegava ao fim, as palavras de Jesus ecoavam com encorajamento e esperança. Os jovens são os construtores do amanhã. Guie-os, apoie-os e mostre-lhes o caminho. A força deles não está em sua independência, mas em sua unidade comigo. Essas palavras serviram como um chamado à ação e um lembrete de que a força desta geração não viria de suas próprias habilidades, mas de sua conexão com Deus e da força que eles extraíram de sua fé. Na próxima visão, Jesus voltou sua atenção para os desafios globais de saúde de 2025, incluindo o ressurgimento de pandemias e o impacto devastador que elas teriam na humanidade. Vi hospitais sobrecarregados com pacientes, médicos e enfermeiros trabalhando 24 horas por dia para cuidar dos doentes e comunidades inteiras lutando para conter novos surtos. Em uma visão particularmente vívida, testemunhei a rápida disseminação de uma nova variante de um vírus familiar, afetando continentes em todo o mundo. Ao contrário de surtos anteriores, esse vírus se mostrou muito mais resistente aos tratamentos existentes, levando a uma corrida contra o tempo para cientistas e profissionais de saúde encontrarem uma solução. Governos em todo o mundo implementaram medidas rigorosas para controlar sua disseminação, exigindo bloqueios, restrições de viagens e testes generalizados, desencadeando debates intensos sobre o equilíbrio entre as liberdades individuais e a responsabilidade coletiva pela saúde pública. A tensão entre essas prioridades apenas aprofundou as divisões dentro das sociedades, exacerbando as fissuras existentes e alimentando ainda mais a polarização. Jesus me mostrou o profundo impacto emocional que esses desafios causaram nas pessoas. As famílias se viram separadas de seus entes queridos, impossibilitadas de visitá-los em hospitais ou casas de repouso devido aos protocolos de quarentena. Medo, ansiedade e incerteza pairavam, afetando não apenas a saúde física, mas o bem-estar mental em escala global. Vi indivíduos isolados, separados da família e da comunidade, clamando por conexão, por esperança, por qualquer sinal de que a escuridão se dissiparia. No entanto, em meio a esse desespero, houve momentos de notável compaixão e resiliência. Vi profissionais de saúde trabalhando incansavelmente na linha de frente, muitas vezes arriscando suas próprias vidas para cuidar dos doentes e vulneráveis. Comunidades se uniram em notáveis atos de solidariedade, entregando alimentos, remédios e apoio emocional aos mais afetados pela crise. Esses atos de gentileza, embora pequenos no grande esquema, brilharam como faróis de luz em um momento sombrio, lembrando a todos nós da força do espírito humano. Jesus enfatizou as lições espirituais que a humanidade poderia aprender com essas crises de saúde. Ele explicou que esses desafios eram lembretes da fragilidade da vida, incitando as pessoas a valorizar cada momento e reconhecer a natureza passageira da existência.
As crises também destacaram a necessidade de humildade. Não importa quão avançada ou poderosa uma nação possa ser, ela não é páreo para os inimigos invisíveis da doença e do sofrimento. A visão concluiu com as palavras reconfortantes de Jesus: Eu sou o grande curador. Diante da doença e do sofrimento, volte-se para mim em busca de força. Por meio da fé, do amor e da unidade, você encontrará a coragem para perseverar. A ascensão de um falso Messias. Uma das visões mais assustadoras que Jesus compartilhou comigo foi a ascensão de um falso Messias em 2025. Esse indivíduo, carismático, persuasivo e aparentemente benevolente, surgiria em meio à crise global. Jesus revelou como essa figura enganaria milhões, apresentando-se como um unificador e salvador, mas, na verdade, suas intenções estavam muito distantes da vontade divina. Na visão, vi esse líder se dirigindo a multidões enormes, sua voz calma, suave e reconfortante. Ele falou de paz, unidade e ofereceu soluções para os problemas mais urgentes do mundo: mudança climática, desigualdade econômica e agitação social. Suas palavras ressoaram profundamente com aqueles desesperados por esperança e estabilidade. Para muitos, ele parecia ser a resposta milagrosa às suas orações. No entanto, Jesus deixou claro que, por baixo desse verniz de bondade, o falso Messias abrigava uma agenda mais sombria. Ele buscava controle, poder e influência. Por meio de avanços tecnológicos, particularmente inteligência artificial e sistemas de vigilância, ele monitoraria e manipularia populações, criando uma sociedade sob seu domínio. Políticas que pareciam generosas e altruístas, como distribuição equitativa de recursos, eram na realidade nada mais do que ferramentas para consolidar seu poder e impor sua vontade às massas. O que mais me impressionou na visão foi a facilidade com que as pessoas, até mesmo alguns cristãos, eram influenciadas por seu charme e manipulação. Jesus me mostrou como esse falso Messias usava habilmente a linguagem e os símbolos religiosos para ganhar a confiança dos fiéis. Ele citava as Escrituras, mas fora do contexto, distorcidas para seus próprios fins. Atos milagrosos eram realizados, mas eram meras ilusões, enganos destinados a reforçar seu poder e autoridade percebidos. As igrejas ficaram divididas sobre apoiá-lo ou se opor a ele, e a confusão se espalhou, fragmentando ainda mais o corpo de crentes. Apesar do engano generalizado, Jesus também revelou um pequeno, mas firme remanescente de crentes que enxergaram através das mentiras. Esses poucos fiéis, guiados pela oração, escritura e discernimento espiritual, resistiram à influência do falso Messias. Eles falaram, alertando os outros, e sua coragem e fé inabalável inspiraram mais a questionar e, eventualmente, rejeitar a autoridade do líder. Jesus concluiu essa visão com uma mensagem séria e poderosa: teste todo o espírito e apegue-se à verdade. O inimigo não vem como escuridão, mas como uma luz falsificada. Disfarçado de luz. Com um tom profundo e grave, Jesus concluiu a visão do falso Messias com um aviso solene: o inimigo vem disfarçado de luz. Seja vigilante, pois até os eleitos podem ser enganados. Um vislumbre da redenção. Em meio às visões perturbadoras de caos e engano, Jesus me concedeu um vislumbre de tirar o fôlego de um mundo redimido, um mundo onde a fé, o amor e a unidade triunfaram. Esta visão foi um poderoso testamento do potencial da humanidade quando guiada pela verdade divina, compaixão e um retorno aos ensinamentos de Deus. A visão começou com cenas de restauração. Vi comunidades se reconstruindo não com desespero, mas com esperança e determinação inabaláveis. Bairros que foram devastados pelo desastre se uniram em um espírito de cooperação. As pessoas se ajudaram sem esperar recompensa, oferecendo apoio e gentileza àqueles que mais sofreram. Estranhos se tornaram amigos enquanto trabalhavam lado a lado, reconstruindo casas, escolas e empresas, criando uma nova base sobre a qual construir suas vidas.
O espírito de altruísmo e ajuda mútua era evidente em cada ação. Estava claro que a humanidade estava começando a entender que a verdadeira restauração não vem por meio do ganho individual, mas por meio de esforços coletivos enraizados no amor e na compaixão. Esta visão revelou um mundo onde a cura não era apenas física, mas também espiritual e emocional. As pessoas buscavam reconciliação, perdão e unidade. Divisões que antes pareciam intransponíveis estavam sendo superadas por meio do diálogo, respeito mútuo e um compromisso compartilhado com o bem maior. À medida que a visão se desenrolava, eu podia sentir a presença da paz de Deus se estabelecendo sobre a terra, uma paz que transcendia as circunstâncias e enchia cada coração. A mensagem de Jesus era clara: este é o futuro que você pode ter, se retornar a mim. O reino de Deus não é apenas uma promessa distante, ele pode ser realizado na terra quando os corações estão unidos em amor, humildade e fé. A visão terminou com uma imagem poderosa de pessoas de todas as nações, raças e origens se unindo em oração, adorando a Deus como um. Este não era um sonho para o futuro distante, mas um chamado para começar agora, restaurar o que estava quebrado, curar o que estava doendo e viver como um no amor de Cristo. Neste mundo redimido, os líderes assumiram uma nova visão de serviço, priorizando o bem-estar de seu povo acima da ambição pessoal. Compaixão e justiça moldaram cada política, e a corrupção, antes desenfreada, diminuiu gradualmente. As pessoas se responsabilizavam, guiadas não pela ganância, mas por princípios morais e um compromisso compartilhado com o bem comum. Jesus revelou que essa transformação não se deveu somente ao esforço humano, foi o resultado da intervenção divina e do arrependimento coletivo. O povo havia retornado às suas raízes, abraçando os valores da fé, do amor e da humildade. Foi por meio dessa mudança de coração que um novo mundo começou a emergir. Vi famílias florescendo neste mundo renovado. Os laços foram fortalecidos pela fé compartilhada, e os pais ensinaram seus filhos não apenas como ter sucesso, mas como incorporar gentileza, humildade e compaixão. Por sua vez, as crianças inspiraram seus mais velhos, trazendo novas perspectivas, energia e otimismo. Igrejas e locais de culto tornaram-se não apenas centros religiosos, mas centros de apoio, educação e comunidade. As pessoas se voltaram para sua fé em busca de força e orientação, e a igreja desempenhou um papel fundamental no atendimento às necessidades de todos. A natureza também foi revivida. Terras desoladas que antes eram estéreis começaram a florescer, os rios correram limpos mais uma vez e a vida selvagem retornou a lugares onde havia estado ausente por muito tempo. Era como se a própria criação se alegrasse com o despertar espiritual da humanidade. Jesus explicou que quando as pessoas se alinham com sua vontade, o próprio mundo se torna um reflexo de seu amor e glória. Ele me lembrou que a restauração da terra estava intimamente ligada à restauração da humanidade, pois ambas deveriam refletir a harmonia divina que ele pretendia. Quando a visão terminou, Jesus me deixou com um lembrete profundo: este é o futuro que desejo para você. Ele começa com cada ato de amor, cada oração de fé e cada passo em direção à unidade. O caminho é estreito, mas as recompensas são eternas. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, e eu sabia que era um chamado à ação, um chamado para todos nós buscarmos ativamente essa transformação em nossas próprias vidas. O retorno à terra. Quando as visões começaram a desaparecer, senti um forte impulso para retornar ao meu corpo terreno. Havia um profundo senso de propósito e urgência, como se as revelações que recebi não fossem apenas para mim, mas para o mundo. Jesus enfatizou que eu tinha a responsabilidade de compartilhar essas verdades, não importando o custo. A mensagem que ele me mostrou era de esperança, de advertência e de orientação divina para um futuro que dependia das escolhas que fazemos hoje. Naqueles momentos finais, Jesus falou diretamente comigo, sua voz cheia de ternura e autoridade: Jane, você viu o futuro,
tanto suas provações quanto seus triunfos. Você deve avisar meus filhos e guiá-los em direção à luz. O tempo é curto, e as escolhas que eles fizerem agora moldarão a eternidade. A sensação de ser atraído de volta para o meu corpo era estranha e reconfortante. A paz do reino celestial permanecia em meu coração, mas eu estava aterrado pelo peso da minha missão. Quando abri meus olhos, me vi cercado pela equipe médica, suas expressões uma mistura de alívio e espanto. Mais tarde, eu descobriria que estava clinicamente morto há quase 20 minutos. A missão começa. Nos dias que se seguiram, passei muito tempo refletindo e orando, lutando para expressar o que havia experimentado. Como eu poderia transmitir adequadamente a profundidade do amor que sentia na presença de Jesus? Como eu poderia descrever a clareza vívida das visões? Eu sabia que tinha que compartilhar, no entanto. Seu comando era claro, e eu confiava que ele me guiaria enquanto eu avançava. Quando comecei a compartilhar minha história, encontrei uma série de reações. Alguns a rejeitaram como uma alucinação ou fantasia, enquanto outros foram levados às lágrimas, encontrando conforto, esperança e um renovado senso de propósito no que eu havia testemunhado. Independentemente de como os outros responderam, permaneci firme em minha missão. As palavras de Jesus continuaram a ecoar em meu coração: seja fiel, pois eu estou com você. Um chamado para a ação. A parte final da minha experiência foi um chamado à ação, não apenas para mim, mas para todos que ouvirem esta história. A mensagem de Jesus foi clara: os desafios de 2025 são reais, mas também o é o seu poder de nos guiar e sustentar. Sua mensagem não foi de medo, mas de esperança, esperança que só pode ser encontrada por meio dele. Jesus nos incentivou a nos preparar de 3 maneiras principais. Preparação espiritual. Jesus enfatizou a importância da oração e de uma conexão profunda com Deus. A fé não é um ato passivo, requer ação. Isso inclui atos de gentileza, permanecer firme na verdade e compartilhar seu amor com os outros. Somos chamados a ser luzes na escuridão, refletindo seu amor por meio de nossas palavras e ações. Não devemos ficar sentados de braços cruzados, mas nos envolver com o mundo ao nosso redor, levando a verdade e o amor de Deus a todos os cantos da sociedade. Unidade no amor. Jesus nos incentivou a priorizar a unidade em vez da divisão. O mundo enfrentaria provações significativas, mas a unidade no amor poderia ser a base para superá-las. É fácil ser dividido por nossas diferenças, mas a verdadeira força vem quando nos unimos, valorizando uns aos outros como filhos de Deus. Em nossos relacionamentos, comunidades e nações, devemos buscar um ponto em comum no espírito de amor, cura e respeito mútuo. Mordomia fiel. Jesus nos lembrou de nosso papel como administradores de sua criação. O mundo nos foi dado como um presente, e somos responsáveis por seu cuidado. Isso significa não apenas proteger o meio ambiente, mas também cuidar uns dos outros, especialmente dos vulneráveis e dos que sofrem. Nossa responsabilidade se estende à terra e às pessoas ao nosso redor. Devemos cuidar da criação de Deus, usando nossos recursos com sabedoria e garantindo que deixemos um mundo melhor para gerações futuras. Ao refletir sobre essas instruções, senti um renovado senso de propósito. Não somos chamados a esperar pela mudança, somos chamados a ser agentes de mudança. Por meio da fé, do amor e da ação, podemos ajudar a trazer a redenção que Jesus deseja para todos nós. O caminho à frente pode ser difícil, mas as recompensas são eternas, e sua presença nos guiará a cada passo do caminho. Preparação mental. Jesus alertou sobre a facilidade com que as pessoas podem ser enganadas por falsas promessas e distrações nos próximos anos. Ele nos exortou a permanecer vigilantes, testando tudo contra sua palavra e buscando a verdade, mesmo quando ela desafia nossas zonas de conforto. Essa preparação mental é crucial,
pois encontraremos inúmeras vozes oferecendo soluções rápidas ou respostas enganosas para nossas perguntas mais profundas. Jesus enfatizou a necessidade de rejeitar qualquer coisa que nos afaste dele e de sua verdade. Nosso discernimento deve se estender às informações que consumimos e às influências que permitimos em nossos corações e mentes. Devemos proteger nossos pensamentos e permanecer focados em sua sabedoria e orientação em todas as coisas. Preparação prática. Jesus também falou sobre a importância de viver com responsabilidade e ajudar os outros a fazer o mesmo. Ele nos lembrou que a mordomia e a compaixão são princípios fundamentais de seu reino. Seja fortalecendo nossas comunidades, promovendo relacionamentos significativos ou usando nossos recursos com sabedoria, nossas ações, não importa quão pequenas, podem ter um impacto profundo. Cada ato de gentileza, cada esforço para apoiar uns aos outros, cria ondas que podem mudar vidas. Jesus nos pediu para não esperar que o mundo mudasse, mas para sermos agentes de mudança nós mesmos, refletindo seu amor e sabedoria nas escolhas práticas que fazemos a cada dia. Uma garantia final. Quando a visão chegou ao fim, Jesus me deu uma garantia final e poderosa: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Confie em mim, pois eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Suas palavras encheram meu coração de paz e coragem. Foi um lembrete de que não importa quais desafios enfrentamos no futuro, nunca estamos sozinhos. Ele está conosco, nos guiando e nos segurando em seu amor. As provações dos próximos anos são inevitáveis, mas estamos ancorados na certeza de sua presença e suas promessas eternas. Seu desafio e conforto ecoam em meu coração, ele nos guiará por tudo isso, e devemos confiar nele para cumprir seus propósitos para nós.